Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de macros do meu canal de vídeos no YouTube. Nessa aula, vou mostrar um recurso muito bacana para que você possa aprender a importar vários arquivos do Excel ao mesmo tempo. Observe, nós vamos criar um arquivo como este, em que nós temos aqui uma planilha de importação, um código de importação, e através de uma única rotina, deixa eu apagar aqui esses dados, vamos habilitar a edição. Prontinho, vamos apagar tudo isso aqui. Assim que eu clicar em importar planilhas, você vai poder, com o código que vamos criar nessa aula, selecionar mais de um arquivo simultaneamente, pressionar o comando abrir e vai ver que o próprio Excel vai importar os dados e copiar e colar na sua planilha, aquela onde nós temos o código. Viram só? Nós abrimos essas planilhas em background, em segundo plano, copiamos as informações, viemos até aqui e colamos os arquivos da planilha 3, da planilha 2 e da planilha 1. Esse código é bem simples e você vai aprender nessa aula como proceder a fazer essa operação. Antes disso, essa é uma dúvida que foi enviada para mim pelo Gustavo Franco, Gustavo Fraga, na verdade. Ele enviou uma mensagem lá nos comentários do meu vídeo e ele gostaria de saber como é que ele faz para importar os dados de 5 planilhas que estão em uma rede automaticamente ou através de um botão de comando. Então, Gustavo Fraga, essa aula foi feita aí para tirar a sua dúvida e essa é uma dúvida bem recorrente que eu tenho recebido aí no meu canal de vídeos. Então, vamos à obra. Vamos abrir o Excel, abrir uma planilha em branco e na guia desenvolvedor vamos inserir um botão aqui, ActiveX. Esse botão eu não quero que ele seja movido com a minha planilha e as propriedades dele, o nome vai ser BT executa e a caption dele vai ser importa arquivos. Existe uma diferença nesse comando que você vai perceber conforme nós vamos desenvolvendo. Vou dar 2 cliques no botão e vamos começar a criação do nosso código por aquela rotina que você já está habituada, que eu já fiz anteriormente. Deixa eu colocar aqui um Option Explicit para que eu possa forçar a declaração de todas as variáveis. Application.screenUpdating igual a false. Você que acompanha meu canal de vídeo sabe que essa rotina desativa a aula, desativa a atualização de tela e na parte de baixo do código nós vamos atualizá-la novamente. Vamos começar fazendo a definição das variáveis que nós vamos utilizar aqui na nossa planilha. Din w as worksheet. Essa variável vai encontrar a minha planilha ativa. Nós vamos ter uma nova variável chamada wnew, que também vai ser do tipo worksheet, e workbook na verdade, porque essa planilha essa variável vai manipular a pasta de trabalho que eu estou abrindo para copiar os dados. Din arc para abrir as variant. Quando você estiver trabalhando com um arquivo, nós vamos ter que passar um caminho indiretamente para que a rotina abra esse arquivo, através da variável arquivo para abrir. Din a é uma variável de loop. Eu vou colocar aqui como inteira, porque eu não vou criar um loop muito grande. E din nome arquivo as string. Muito bem, o que nós vamos fazer agora? Vamos começar capturando, capturar arquivos para tratamento. Essa rotina vai começar com a definição, com a inicialização da nossa variável arquivo para abrir. Arc para abrir é igual. No curso de macros e VBA de Excel que eu gravei com vocês, havia um comando que eu expliquei como fazer para capturar, como abrir arquivos através de uma instrução do VBA, que é a instrução get open file name. Nessa instrução, nós vamos colocar aqui, primeiro, File Filter, o filtro dos arquivos que eu quero importar. Eu vou trazer isto para cá, eu vou aumentar um pouquinho aqui o zoom e vou diminuir essa área para facilitar o zoom aqui também para vocês. Arquivo de retorno, vamos colocar aqui arquivo do Excel. Você pode colocar também aqui, se você quiser, uma identificação, vamos colocar aqui todos os arquivos XLSX. Digamos que eu tenho arquivos do Excel 2007. Se você tivesse arquivos de outras versões, você poderia colocar aqui na extensão asterisco.xls e uma interrogação.
ou XL asterisco, que assim ele abriria, vai mostrar na nossa caixa de diálogo todos os arquivos que tem o XL na extensão. Title, vou quebrar aqui a linha, 2 pontos igual, escolha o arquivo, entre aspas, é claro, a ser importado. Essa rotina ela pode importar um arquivo ou vários arquivos simultaneamente. Isso só é possível através do comando multiselect. Perceba que esse comando multiselect ele é uma variável booleana, ou seja, se estiver true, eu posso selecionar vários arquivos por padrão. Por padrão, esse atributo aqui é false e nós podemos escolher apenas um arquivo por vez para abrir. Assim que eu importar os arquivos, imagine que para abrir um único arquivo, eu vou ter a variável armazenando apenas um valor. Mas, quando eu seleciono vários arquivos para abertura, esses arquivos eles vão ser gravados em uma array de células, onde vai ser criado um índice para cada arquivo que foi selecionado. Nós vamos ter que verificar se é um array de dados, veja só, ou if not isArray. Eu tenho que verificar se não é um array de dados do que? O arquivo para abrir. Arquivo para abrir. Então, se não for, ou melhor, esse not aqui ele faz a inversão da minha instrução. IsArray, ele está checando a minha variável para saber se ela é uma array de dados, se ela tem múltiplos valores. Só que isso aqui é um not, então ele está negando essa informação. Então, se não for, né, uma array de dados, eu vou fazer um teste agora. Se o arquivo para abrir for igual a nada, ou o arquivo para abrir for igual a false, then eu preciso dar uma mensagem para o usuário, que ele não escolheu absolutamente nada. Message box, processo abortado. Nenhum arquivo escolhido. Vírgula, VB OK only. Então, processo abortado no título. E, em seguida, exit sub, para que ele não execute a minha sub. Se for uma array de dados, né, ou se não estiver vazio, ele vai vir então aqui para o início do meu código. E é a partir desse momento que começa a importação dos dados. Como nós não inicializamos ainda as nossas variáveis, nós vamos começar inicializando a nossa variável de manipulação da planilha atual, setw igual a sheets planilha 1. Se eu olhar aqui na minha planilha, esta é a planilha 1. Na sequência, nós vamos apagar todas as células utilizadas dela. usedRange.entireColumn.delete. E vamos selecionar novamente a nossa matriz, a nossa planilha. Assim que começa a importação, eu preciso apagar os dados anteriores para importar os dados das novas. Por isso que eu faço isso. E agora é que vem a rotina, o loop para importação dos arquivos. Loop para importação dos arquivos. Vamos colocar aqui. Esse loop vai ser dado através da instrução for. For a igual lbound arc para abrir to ubound arc para abrir. Quando você utiliza um array de dados, a instrução lbound, né, ou para escrever errado, a instrução lbound vai pegar o menor valor desse array. Se nós abrirmos 3 arquivos, o menor valor é 1. To ubound, esse ubound ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o maior valor desse array, que seria o 3. Então ele vai fazer um loop de 3 vezes. Next a. E agora aqui intermediário nós vamos trabalhar esse nosso código. Primeiro passo, vamos dizer que o nome do arquivo vai ser igual o arc para abrir índice A. Como ele vai fazer esse loop 3 vezes, se eu selecionar 3 arquivos, então ele vai passar esse argumento, esse número 1, para cá. E ele vai abrir o primeiro arquivo da minha array. Em seguida, nós vamos desabilitar, vamos abrir, né, workbooks.open, nome do arquivo.
Nós vamos abrir aqui essa planilha, essa pasta de trabalho nova, e nós vamos imediatamente atribuir aquela nossa variável wnew vai ser igual a Active Workbook. Nós temos que manipular Workbook, nós temos que manipular essa pasta de trabalho. Por isso que eu estou definindo essa variável wnew. Então, Active Sheet, porque nós vamos estar abrindo geralmente na primeira planilha. Você também, se não abrir, você pode programar qual planilha você quer abrir. Range A1 ponto current region ponto select. Literalmente eu estou dizendo, olha, na planilha que está ativa, que acabou de ser aberta, selecione todos os dados que estejam próximos da célula 1. Na sequência, nós vamos pegar toda essa seleção, selection.copy, e vamos copiar isso para um destino. Destination, igual, W é a nossa variável, é a nossa planilha que está aberta aqui, certo? Então, w.cells, nós vamos ter que identificar onde é a nossa última célula, que foi preenchida já. w.rows.count, vírgula 1, .end xlep, .offset 1,0. Imagine que este é o primeiro arquivo. Então, com essa instrução, eu vou copiar os meus dados para um destino. Destination é a planilha de destino, que é a minha planilha W, e eu quero que com toda essa instrução, ele mapeie a última célula da minha planilha, só que ele vai deslocar uma casa para baixo. Literalmente, se a planilha está vazia, ele vem vir até aqui e vai deslocar uma célula para baixo e vai copiar os dados em A2. Application, ponto. Assim que ele terminou a cópia, o que eu preciso fazer? Preciso fechar a planilha ativa sem que o usuário receba a pergunta, olha, você quer salvar essa informação? Então eu vou fazer o seguinte, application.displayAlerts igual a false, onde eu vou desabilitar todos os avisos do sistema e logo na sequência eu vou ativar. Mas o que eu vou colocar aqui nesse meio? Active Workbook, que é a nossa planilha que eu abri para copiar os dados, .close. Save changes, salve as mudanças, igual a false. Eu estou literalmente falando para o Excel, eu quero que você feche essa minha planilha, ative essa minha pasta de trabalho, sem salvar, mas não pergunte para o meu usuário, eu tenho certeza que eu estou fazendo isso. E na sequência nós vamos vir aqui, w.cells, w.rows.count, vírgula 1, .end xlep, .offset 1,0.select. Assim que ele termina de copiar os nossos dados, eu vou posicionar o meu cursor imediatamente na linha abaixo para receber os dados da próxima planilha. Eu nem precisaria dessa linha porque eu já faço o mapeamento lá embaixo, lá aqui em cima. Mas tudo bem, deixa como está. Next A, já fiz aqui a ativação da tela e está prontinha a minha rotina. Vamos mandar uma mensagem para o usuário. Processo concluído. Arquivos copiados. Será que deu certo? Vamos fazer um teste, passo a passo? Primeiro, deixa eu salvar essa planilha para nós não perdermos. Eu vou vir até aqui, salvar como, na minha área de trabalho, eu vou chamar esse projeto com macros de importa arquivos explicação. Prontinho. Entrando aqui no código do VBA, vamos fazer o passo a passo? F8, eu vou começar a debugar o programa. Desativei o controle de tela, mas no modo de debug nós vamos conseguir visualizar. Deixa eu aproximar isso aqui melhor para facilitar o zoom. Eu sempre tenho probleminha com esse zoom. Arquivo para abrir. Eu vou colocar aqui um breakpoint para que nós não percamos essa nossa rotina caso ele abra todos os arquivos de uma vez. F8. Assim que ele faz isso, ele vai perguntar que arquivo eu quero abrir. Eu posso escolher um só ou vários. Se eu clicar em cancelar, observe que o arquivo é falso. Então ele vai verificar aqui se o arquivo está vazio ou se ele é falso e vai retornar um erro. Olha, nenhum arquivo foi escolhido. Exit sub, saímos do procedimento. Se eu vier aqui novamente e escolher agora, opa, eu não entrei no modo de debug, vamos lá, F8. Se eu selecionar agora aqui os 3 arquivos e der o comando abrir, você vai ver que esse arquivo para abrir ele tem valores, mas eu não consigo visualizá-lo.
Ele encontra isto aqui é um array de dados e vai começar então a importação. Define a minha planilha ativa, vai apagar todos os dados da minha planilha e vai selecioná-la. Na sequência, quanto que vale o LBound? Vale 1. E o bound vale 3. Então, a minha estrutura de repetição vai fazer 3 vezes isso aqui. Primeiro, vai definir a variável nome do arquivo como o primeiro arquivo para abrir. Se nós analisarmos o nome do arquivo, agora ele está com o caminho completo do primeiro arquivo para ser aberto. O comando application.workbooks.open vai abrir esse meu workbook. Perceba que ele está aberto agora. Vamos definir a nossa variável wnew como sendo a planilha ativa aberta, a pasta de trabalho aberta. Vou selecionar toda a região e vou copiar os dados para a célula w.cells, prontinho. Display alerts, application.workbooks.close, activeworkbook.close, save changes no. Você viu que o usuário não foi questionado. Aqui está o meu botão da macro e aqui estão os meus dados e o usuário não foi perguntado se ele queria que salvar ou não os dados. Vamos para a última célula, vou voltar aqui e definir agora como o nome do arquivo sendo o arquivo 2. Vou abrir o arquivo 2, veja que está tudo verde agora. Vou dar aqui um F8, ele vai selecionar toda a região, vai copiar os dados e novamente vai fechar essa workbook. Assim que eu terminar, se eu der um F5 e terminar esse código, o processo foi concluído e os arquivos foram copiados. Deixe-me só arrastar esse botão um pouquinho para cá. Prontinho. Se nós descermos aqui para baixo, você vai ver que a planilha 2 foi copiada imediatamente após a planilha 1 e a planilha 3 foi copiada imediatamente após a planilha 2. Um código bem simples, sem grandes dificuldades. Vou apagar aqui esses dados de novo. Vou tirar o breakpoint aqui do código e observe quão rápido é essa atualização para o usuário. Importa arquivos, seleciona os 3 e abrir. Está pronto. Você viu que deu uma pequena flicada na tela, mas o usuário nem percebeu todo o procedimento que foi feito. Se eu quisesse importar só o arquivo 3, então deixa eu fechar aqui, vamos eliminar esses dados. Importa dados, arquivo 3 e abrir. Você vai ver que somente os dados do arquivo 3 foram importados. Se você quiser o arquivo 3 e o arquivo 1, aí ele vai fazer a mesma coisa, veja só. Simples. Então, é isso. Observe que esse código é bem simples e vai facilitar bastante aí o seu trabalho no dia a dia. Estude esse código. A planilha que acabamos de criar, ela está disponível para você lá na seção downloads do meu blog no sigonerd.com. E não esqueça, vou participar do Conexcel 2016. O Conexcel nada mais é do que um congresso nacional de Excel, onde grandes nomes do Excel nacional vão participar ministrando palestras gratuitas. Aqui no meu site, uma vez nele, clique aqui no banner na parte superior da tela, que você será redirecionado para a página do Conexcel. Não deixe de fazer a sua inscrição para que você possa acompanhar todas as palestras que vai do dia 7 ao dia 13 de março de forma gratuita. Enquanto eu estou gravando essa aula, veja só, faltam 13 dias e 13 horas para que você possa acompanhar e ainda se inscrever. Lembre-se, o custo é zero, você vai aprender a fazer gráficos com o Guru do Excel, você vai aprender a fazer dashboards fantásticos com o Bruno. Eu vou falar sobre a conexão do Access e o VBA, você vai poder buscar agora seus dados diretamente do Access. O Júlio Batista vai falar um pouquinho de VBA também e outros profissionais aqui sensacionais, inclusive BI, dashboards e ferramentas fantásticas aí de análise de dados. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de se inscrever. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clique aqui no cantinho à direita do seu vídeo, no símbolo do meu canal de vídeos, inscreva-se e receba no seu e-mail notificações todo vídeo novo que nós postarmos. Um grande abraço, desejo que você tenha muito sucesso e espero você lá no Conexcel.